Vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo sobre fenologia de uma forma que você nunca viu. Hoje eu vou conversar com você sobre as fases V1 e V2. No caso do V1, eu vou te ajudar a identificar. A fase que eu vou dar mais foco hoje é a fase de V2, que é exatamente a fase que essa lavoura está. Vem comigo, olha no detalhe. Vamos por partes. Como que eu classifico V1? Quando eu tenho o primeiro trifólio aqui, que não tem mais os bordos se tocando, significa que as folhas unifolioladas, que são essas daqui, estão completamente desenvolvidas. Qual é a fase V1? É quando eu tenho um nó maduro ou ainda uma folha unifoliolada, no caso a folha unifoliolada completamente desenvolvida. Qual que é o macete? Olho para esse trifólio, ele não tem mais os bordes se tocando, significa que a unifoliolada está completamente desenvolvida, ok? Mas essa lavoura, como eu falei, está em V2. Olha no detalhe. Aqui eu já tenho, ó, um segundo trifólio com as bordas não mais se tocando. Um segundo trifólio. Se eu tenho um segundo trifólio com as bordas não mais tocando, significa que esse trifólio aqui, ó, está completamente desenvolvido. Então eu tenho folhas unifolioladas completamente desenvolvidas e tenho um trifólio completamente desenvolvido. Essa configuração aqui caracteriza V2. O que é V2 então? Dois nós maduros, fase de segundo nó, um trifólio completamente desenvolvido. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é com relação à morfologia. Vamos olhar no detalhe. A soja eu sei que tem uma raiz pivotante, aqui dá para ver já alguns nódulos. Lateralmente eu vejo as raízes laterais. Aqui eu tenho o hipocótilo. Entre os cotilédones, esse primeiro nó, eu tenho o epicótilo, tenho cotilédones, folhas unifolioladas, trifólios, pecíolos. Essa parte aqui é chamada de pecíolo. E aqui eu tenho o ponto de crescimento. Outra coisa que é importante você sempre notar é a questão da morfologia, porque entender de planta significa, na prática, entender o nome de cada uma das estruturas. O outro detalhe que eu quero te chamar a atenção aqui, ó, em cada um desses pontos aqui, ó, dessas axilas, ou seja, eu tenho uma folha anexa ao caule, aqui tem uma axila. Em cada uma dessas axilas, eu tenho a presença de gemas, que mais pra frente eu vou conversar com você sobre elas. Agora, vamos lá e vamos conversar sobre o que está acontecendo com a planta. O que eu posso deduzir de uma lavoura quando ela está em V1, quando ela está em V2. Veja bem, até V1, quem sustenta a planta, quem fornece energia para o sustento dela, como eu falei num vídeo anterior, são os cotilédones. A partir de V1, a plântula já tem condição, através das folhas, captando luz, através das raízes, de absorver água e nutrientes e sustentar a planta. Ela já tem condição, a partir de V1, de fazer isso. E a gente sabe que folhas e raízes são fundamentais nesse sentido. E aí a planta estará produzindo energia para quê? Para se desenvolver, para desenvolver novas estruturas. Outro ponto interessante, quando está chegando perto do final de V1, pulando para V2, que é o caso dessa lavoura, a plântula de soja já tem condição de fazer simbiose, de formar nódulo com o bradyrhizóbio, com as bactérias. A gente sabe que hoje tem tecnologias como a coinoculação que potencializa essa simbiose entre soja e bradyrhizóbio, mas enfim, o que importa você saber é que no final de V1, iniciando V2, a planta já tem condição de formar os nódulos, que eu mostro aqui no detalhe, ó, e através desses nódulos,
a planta vai começar a transformar o nitrogênio atmosférico em uma forma amoniacal primeiramente, e depois vai produzir uma forma orgânica, que são os ureídeos produzidos dentro dos nódulos, que serão transportados para as folhas através do xilema. Os ureídeos, no caso da soja, são os compostos nitrogenados mais presentes, mais transportados dentro da planta. Isso é importante você saber, até porque o nitrogênio tem um papel chave na cultura, e o bom manejo do nitrogênio na cultura da soja envolve o conhecimento sobre como os nódulos se formam, quais são os principais compostos nitrogenados envolvidos, qual é o composto nitrogenado presente em maior quantidade na folha da soja, como que você atua para melhorar o metabolismo desse composto, pensando em manejo de uma lavoura, e por aí vai. Outro ponto que eu quero destacar para você é o seguinte: a gente sabe bem que tem o PAI, que é o período anterior à interferência, e tem o PCPI, que é o período crítico de prevenção da interferência, quando a gente pensa em plantas daninhas, em ervas. O PAI, ou seja, é o período anterior à interferência. No caso da soja, geralmente a gente tem o PAI ali de 11 a 34 dias. Ou seja, antes, nesse período do PAI, né, que é antes, período anterior à interferência, eu não tenho grandes problemas com a presença de plantas daninhas. Por quê? Porque o sistema em si, a lavoura de soja em si, consegue se desenvolver mesmo com a presença de plantas daninhas, sem ter prejuízo de produtividade. A partir do momento que eu entro no PCPI, período crítico de prevenção de interferência, eu não posso ter mais planta daninha competindo. Na maior parte das vezes, dependendo da pressão de ervas que tem na área, a partir do 25º dia de uma lavoura emergida, eu entro nesse período. Então é importante você ficar atento, conhecer esses termos e entender numa lavoura de soja a partir de que momento, a partir de que fase da vida dela, o mato, vamos chamar assim de forma simples, já vai ser problema para a tua produtividade. Outro ponto que eu quero destacar, eu vou pegar uma planta aqui para isso, é você sempre entender que alguém tem que produzir energia. Essas folhas aqui, por exemplo, ó, já estão aptas a produzir energia. Elas captam a luz do sol, a planta absorve água, tem o gás carbônico, elas fazem fotossíntese, produzem energia e alimentam quem? Novas raízes, novas folhas e por aí vai. Outro ponto legal que eu quero destacar nesse começo do desenvolvimento, deixa eu pegar uma plantinha aqui para te mostrar, é que você vai notar que nos momentos iniciais de desenvolvimento, os entrenós são bem curtinhos. Por quê? Porque em V1, V2, V3, V4 até V5, a soja vai colocar bastante energia para desenvolver raízes laterais. E conforme ela for crescendo, eu vou te mostrando. Hoje eu chamo a tua atenção, nos próximos vídeos eu chamo de novo. Você vai ver que os internódios são curtos. Ok? No início do desenvolvimento eles são curtos, porque a maior parte da energia está sendo destinada para a promoção de raízes laterais. Ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa a tua curtida, chama na reação, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo, me ajuda a dar cada vez mais força para o movimento de olho na planta, porque é através do bom conhecimento, do bom manejo das plantas que nós vamos produzir mais e melhor. Fechou? Tamo junto!